A história do. É, pronto, é isso.
Acho, torcendo para dar certo. Me desculpem. Obrigado pela convite, oportunidade. Na verdade é uma. Ah, para variar, tá fechado. Obrigado pelo avisar que o áudio tá fechado. É muito bacana a oportunidade. Assim, eu tava babando. Eu falei, nossa, eu quero participar dessa conversa. Assim, é muito bacana a ideia do trabalho. Eu tenho assim, como referência minha mãe. Eu tenho minha mãe assim como uma puta de uma referência. Lógico, eu adoro meu pai de paixão. Eu sou meu pai encarnado, digamos assim, quase a segunda via dele. Mas minha mãe, se eu tô aqui hoje é por causa dela, sabe? A Cíntia sabe disso, uma boa parte dos alunos sabem que eu fui procurar minha mãe e achei esse mundo aqui, porque minha mãe não ficava em casa. Eu sentia falta dela, tudo. E eu fui procurar o que tirou minha mãe de mim, foi a escola, foram os alunos, foi todo esse universo aqui, que ela era professora, era diretora de escola, né? Então eu falei, puta, esse mundo que ela se diverte, então vale a pena, né? Se isso aqui tirou minha mãe de mim, porque deve ser muito bom. E de fato, muito sofrer, tem bastante sentido poder ver assim a desenvoltura do trabalho, tanto da Valesca, sob a orientação da Cíntia. Você vê a dedicação das duas, né? Eu acompanho de pertinho aqui, vejo o quanto que a Cíntia é dedicada com relação às orientadas. É fantástico, na verdade. Não chego nem perto da dedicação que ela tem, assim, de cuidado e de atenção que ela dá para as orientadas dela. É fantástico. Até ela faz com muita dedicação, assim, com muita competência também. Se envolve na aprendizagem que ela está desenvolvendo. Então, assim, E se a questão da escrita, as duas escrevem bem. Tanto a Cíntia quanto a Valesca, as duas escrevem bem. Isso é muito importante, isso mostra um cuidado com as ideias, com quem está lendo. Então, você lê um texto de leitura que flui. Então, tá de parabéns também pela questão do texto, bem escrito. E também aí vem as possibilidades que o texto também traz de reflexão para quem lê, é outra coisa muito bacana. Então, você sempre, principalmente na área de ensino de ciências, esse que eu acho que é uma das coisas que eu estava, acho que seria para mim
um aspecto que o trabalho poderia avançar, na questão dele fazer o diálogo com a área de ensino de ciências. Não só por causa do programa em si, mas já que está falando de ciência, tem às vezes dá a impressão que os cientistas não são cientistas porque são da psicologia. No texto dá a impressão que nem a pessoa está se percebendo que a psicologia é um tipo de ciência e ela não se coloca como cientista na própria atividade que está o texto que ela usou como corpus de análise. Então isso é um indicativo de como que a ciência ela carrega essa questão, eu vou chamar de sexista, mas também pode ser pensada assim. Eu vejo que a questão do patriarcado está mais presente do que a gente. Eu, na verdade, eu penso um pouco diferente. Assim, então, eu orientei uma aluna, e a gente trabalhou com o Gessé de Souza. E a questão do patriarcado é muito interessante, é muito forte lá, na questão da formação do brasileiro. Né? E isso vai permeando dentro da área de ensino de ciências. Então, a gente fez o nascimento, a gente foi olhar como a área foi se desenvolvendo na área de ensino de ciência e como que a questão do patriarcado estava ligado com a questão do desenvolvimento da área. E só que o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a questão das mulheres estavam lá o tempo todo, só que a aluna que fez isso ela não percebeu também, que era uma temática de gênero. O trabalho não tem, então a área de ensino de ciência ela é problemática na sua nascência. Então, assim, o texto que a gente vai submeter para investigações de ciência, qual é o resultado? O resultado é que a área de ensino de ciência ela nasceu do patriarcado, ela tem um vínculo patriarcal muito intenso e essas coisas não aparecem lá. Então, o trabalho da Valesca vai na mesma linha, eu acho que coadunam. Só que precisa, assim, aí que vem a sugestão. Eu acho a ideia do patriarcado muito forte, principalmente no Brasil. Pegando a questão do Gessé de Souza, a questão da escravidão, eu acho que a questão da negritude, eu acho que essas coisas vai realçar todo um locus se chamar atenção para o patriarcado. Essa é a minha leitura. Esse é um olhar do Luiz, assim, entende? Eu compreendo o que a Celeste falou, das questões, das temáticas. Eu tentei encarar a questão das temáticas como grandes categorias, tá certo? Assim que tudo bem que de fato elas são já estavam na cabeça da Valesca, mas elas têm mais coisas a dizer. Assim, então qual que seria a minha outra sugestão? A minha sugestão é, primeiro, eu vou repetir algumas coisas que o professor Salete falou. Vai começar o texto, você começa com um texto que já é analítico. Fantástico, eu adoro isso. Meus alunos, todos eles fazem isso. Eu falo, é para começar fazendo análise. Você não vai ficar contando historinha, meu irmão. Você vai fazer análise. Porque de historinha, então você vai brincar, cara, com as coisas. Então, e a Valesca começou desse jeito, é top. Só que tem alguma coisa anterior. Ela tem que se posicionar. Então, o que eu senti falta? De qual lugar, assim, esse lugar, eu vou poder essa frase também. Qual lugar você está falando? Isso é ridículo, porque na verdade quando a pessoa puxa o lugar para ela, na verdade ela some como pessoa. É a estrutura falando pela boca dela. Então eu odeio, eu praticamente não gosto dessa expressão, mas assim, é importante que a Valesca se posicione no primeiro capítulo, ela pode contar a história dela e de certa forma indicar qual autor ou qual movimento daqueles ela parte para fazer o olhar dos dados. Então assim, eu acho que o primeiro capítulo ela poderia fazer esse movimento, contar a história da área que a professora Sete falou que é importantíssimo, porque isso enaltece o trabalho de vocês, de todas, de todos, da professora Salete, da Valesca, da Cíntia, de todo mundo que trabalha com questão de gênero. Porque precisa desse background, desse histórico, para que as pessoas entenderem as coisas. Por exemplo, na hora que a professora falou, eu falei, pô, tia, cara, quais são a questão das políticas nacionais? Quando o pessoal vai fazer a questão do movimento ambiental, o pessoal conta historinha lá, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o quê. E por que não tem na questão de gênero? Sendo que, então assim, isso eu acho que é importante fazê-lo, na linha que a professora está indicando. Eu acho que é interessante, penso que a Valesca poderia se posicionar no capítulo 1, indicar de qual movimento ela está mais próxima, de onde que ela está se posicionando para fazer as análises, se é no movimento
na primeira onda, se é na segunda, se é na terceira, ou na quarta, que é a parte que eu gosto. Eu gosto da parte de tecnologia misturado, eu gosto da Donald Haraway, Sandra Harding, eu gosto desse povinho mais tecnológico aí, certo? Que é da quarta onda, que tem a ver com meus trabalhos de tecnociência. Então, e aí, então, ou seja, para que ela possa começar a olhar os dados, já indicando de onde que ela está fazendo a brincadeira dela. E de novo, isso não vai alterar as coisas que a professora Salete chamou a atenção. Mas vai dar uma ideia para quem está lendo e fala, poxa, inclusive, é muito interessante. Quando você começa a ver os capítulos, você começa a perceber o seguinte, olha, isso aqui está mais próximo do movimento 1, da primeira onda, isso aqui está mais próximo. Ou seja, ela também é uma dimensão de uma categoria de análise que pode aparecer, que aparece nos textos. Entende? Aí tem umas coisas que são um pouco mais complicadas, que questão de intersecção, né, dos movimentos, né, das ondas, né, ou das temáticas. Você vê que está falando a questão de gênero dentro da ciência, mas está falando também da questão do patriarcado lá dentro, junto. Está misturado, sabe? Então, assim, é difícil pegar com tanta pureza assim as análises, né? Então você vê que elas nos textos. Então, onde que eu estou querendo chegar com isso? Estou querendo chegar ao seguinte. Então vamos lá. Onde eu queria destacar, avançar um pouquinho mais. Eu acho que as análises, assim, o trabalho tem um esforço enorme da Valesca, de sistematização, de agrupar os trabalhos. Isso é evidente. Poxa, ficar fazendo aquelas tabelas de Excel lá, na verdade aquilo eu vejo Excel, não vejo Word aquilo lá não. Tá certo? Assim, por exemplo, o software que a gente trabalha aqui no grupo que eu oriento, a gente usa tudo software para analisar isso, tá certo? Usa o do XL, Cityscape, usa R, eu uso um monte para poder fazer esse trabalho que ela fez na mão. E hoje eu tive o prazer de ver mais um, inclusive, no curso que eu estava fazendo à tarde. Então, assim, bom, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque se você está pegando lá no quadro, no quadro 1 ou quadro 3, sei lá, qualquer um lá, dá para fazer muito mais análise do que está ali. Dá para agrupar os trabalhos, fazer a indicação, esse aqui é um conjunto que está representando, assim, as palavras-chave qual que aparece mais, sabe? Então, ou seja, eu acho que o trabalho agora é um só. Melhorar essas análises do corpus e fazer uma outra coisa que eu acho que não está presente, que é de que parte você tira dos trabalhos para poder indicar que ele está nessa categoria ou naquela outra. Então, por exemplo, os trabalhos eles não são distribuídos de maneira igual. Até o tempo, a gente tem um modelo, né? Introdução, referencial teórico, metodologia, ou invertido, ou análise e conclusão. De onde que saem os extratos que você pegou para categorizar? Então você tem que indicar, eu tirei da seção tal, ou indicar que essa parte foi analisada os referenciais teóricos da seção de referencial teórico, porque ajuda quem está lendo a se situar no trabalho. Entende? E outra coisa, eu estava pensando, deu para entender o que eu estou falando, Valesca? Eu não sei se eu me expressei com clareza, ou de maneira que seja inteligível. Tudo bem? Não? É assim, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, que os dados estão aqui, mas eles precisam de mais, assim, então tá aqui, tem mais coisa que não está aqui. Óbvio, mas assim, esses daqui já tem coisa que você pode fazer análise deles. Você pode brincar com esses daqui que está aqui. Você pode pegar, não, por exemplo, você criou lá, não aborda a temática das mulheres cientistas, aguarda a versão final, plataforma, sabe, os critérios. Eles também são uma informação que você pode pegar, olhar e falar assim, que tipo de informação, ou de conhecimento, ou de coisas que eu infiro a partir do que está nessa tabela. De inferência que você faz. É essa brincadeira que eu estou te convidando a fazer. Fazer inferências, coisas que não estão na cara. Coisas que você possa imaginar que é a partir dos seus dados. Brincar com os dados. A parte mais pesada você já fez, digamos assim. Agora tem que brincar com a cabeça e falar assim, o que isso aqui me fala?
Para onde está apontando isso? Para poder indicar o que a pessoa está falando. Olha, deixa os dados falarem. Tá, mas o que é isso? Isso é brincadeira. Fala, olha, o que isso aqui está me dizendo? Essa linha aqui, essa coluna. Por exemplo, cadê por que o orientador não aparece na tabela? Por que não aparece a instituição naquele quadro, né? Por que não aparece, por exemplo, a linha de pesquisa? Então, se você olhar, fala, dá para dar uma refinadinha aqui, que não é muita coisa, mas você ganha uma enormidade de informação. Você pode agrupar, entende? Aí você começa a agrupar coisas. Fala, nossa, agora tu agrupou. Agora, o que eu posso tirar daqui? Então, por exemplo, isso aqui, quais são os programas de pós-graduação que trabalham com isso? Olha, parte de ciências sociais, sociais humanas aplicadas. E na área de ensino de ciências, não tem nada? Pô, você vai lá e puxa a orelha do pessoal da área de ensino de ciências. Você está entendendo? Mas não, como não está aqui na coluna, não aparece. Outra coisa, só aproveitar um pouquinho, a questão da psicologia, da faculdade de educação. Vocês são, os cursos da universidade, eles não têm o mesmo peso. Eles não têm, o Bourdieu já ensina a gente. Dentro do campo universitário, dentro do campo científico, existem disciplinas que são mais valorizadas e aquelas que são menos valorizadas. Também dá para tirar daqui, tá vendo? Olha onde se estão centralizadas os trabalhos em áreas que são mais, digamos, desprestigiadas. Você pode estar aqui. E na área de ensino de ciências também acontece isso. Por exemplo, onde estão as professoras? Séries iniciais, olha só, vocês trabalham com pedagogia, vocês são formados em pedagogia. Fala com vocês. Está falando com vocês o tempo todo. Olha, falem de mim. Eu posso falar de mim mesmo, falar do curso da pedagogia, que é um curso de mulheres, que ele é subvalorizado. E vocês sentem isso na pele o tempo todo. Lá na área de ensino de ciência, aqui no programa de pós-graduação. Coloquem isso. Sabe? Está lá chamando, pedindo. Sabe? E vocês sentem isso na pele o tempo todo. Sabe? Vocês sentem isso. Vocês sabem disso, melhor do que eu. Pô, quando eu falo que eu faço física, que eu fiz física, é diferente de onde você vê. Um cara da licenciatura em física vai prestar o programa de pós-graduação. Ele fala que é da física, da física. Fala que é pedagogo, não é pedagogo. Tá fazendo o que aqui? Entendeu? E tem a questão de gênero também lá, cara. Você tá entendendo? Vocês passaram por isso, pô. E vocês têm a oportunidade de se defender, cara. Entendeu? Então, sabe? Mas precisa colocar a coluninha, tá certo? Lá do programa, de qual é o curso, qual que é a área, a linha, sabe? Desculpa, mas assim, eu acho que precisa avançar, Valesca, essas análises, entendeu? Brincar com os dados. E chamar atenção para a área de ensino de ciência, porque você está no programa na área de ensino de ciência. E, de novo, isso vai dar um destaque mais ainda para o trabalho. Porque, assim, tem o pessoal que trabalha na psicologia, tem uma coisa. O pessoal que trabalha nas ciências sociais é outra. Mas na área de ensino de ciência precisa de vocês. Vocês precisam falar. Sabe? Cria um ponto de referência, um ponto de apoio para outras pessoas, entende? Por exemplo, se não fosse o trabalho de vocês, eu dou prática 2 aqui, né? Ensino de física. A gente trabalha com avaliação, inclusão e questão de étnico-raciais. O que dá para colocar lá? A questão de gênero. Um texto lá dentro da disciplina de prática de ensino 2. A partir do que, por exemplo, esse histórico, dá para colocar lá. Eu dou a disciplina. Mas eu preciso desse material na mão. Quem tem ele? Vocês têm condição de fazer. Sabe? Joga vocês lá para cima também. Entendeu? Joga aquela temática, né? Deixa eu ver aqui. Concordo com a professora também em questão de ter um monte de objetivo, tá certo? De objetivos e tal. Mas, assim, a minha preocupação central mesmo tem algumas coisas. Por que eu estou falando da questão de você adotar uma certa concepção teórica? Porque dentro do feminismo tem, como a Sandra Harney falou, tem um catatal de gente, assim. Tem mulher que até quer se tornar, quer inverter a coisa, que elas querem ser dominantes, desde aqueles que não, vamos conversar. Vamos ter uma equidade. Tem gente de tudo.
Sabe? Então, de qual é o que te ajuda na conversa? Entende? Porque dentro do texto, por exemplo, a Sandra Harding, por exemplo, ela não usa o termo, desculpa, a Donna Haraway, foi mal. A Donna Haraway ela não usa o termo fugiu, mas ela usa a questão de acolhimento, ela não usa de identidade, a palavra identidade. Então, ou seja, não existe a essência mulher. A Sandra Harding, a Donna Haraway, desculpa, gente, estou confundindo as mulheres. Mas a Donna Haraway não trabalha com a ideia de essência. Esse é que nem o Bruno Latour também, por isso que eles estão pertinho lá as duas. O Latour gosta também de ficar perto dela e não sei o quê. Porque não tinha ideia de essência. A questão dos animais que assim está falando, vai na mesma toada. O Latour, passando para a Donna Haraway. Então, lá, quando você cita a Donna Haraway, lá em alguma parte lá está lá. Essência feminina. Alguma coisa assim, um certo... Não existe isso lá. Então, mas esses cuidados precisa ter se você tem um lugarzinho mais que você cuidou mais. Não é que você não possa mudar depois, você fica à vontade. Mas agora, para você poder... fulano está falando daqui. Está falando daqui. Ele pensa assim. Fulano pensa assado. Então estou aqui, entendeu? Então, se você... não precisa ser uma coisa muito elaborada, mas é só para você se organizando mentalmente. Pegar um autor, uma autora, né? E para começar a entender que tá esse mundo, esse é outro universo, cara. A questão do feminismo é um universo enorme, não é pequeno, certo? Dá para fazer com esse monte de autores que você coloca aqui, né, na tabela. Nossa, dá para fazer tacar no Excel isso aqui vira uma festa, cara. Fazer uns grafos assim, fica louco isso aqui, cara. Entende? É uma parte mais. Depois eu tava pensando, falando para o paciente, dá para colocar num software bem bacana. Tá. Fui marcando aqui em azul o que eu achei bacana. Em amarelo foi alguma coisa que eu tenho que pensar. Em vermelho que eu acho que é mais problemático. Até, por exemplo, porque eu vou chamar atenção, e aí também já para não ficar esticando demais, mas é assim. Quando a gente vai mexer com busca booleana, aquilo lá não é tão simples que nem o pessoal fica fazendo, certo? Mas por que você está falando isso? Porque não é. Entende? Você pode colocar palavras que são próximas. Entende? O pessoal, por exemplo, tem palavras que são substitutas, as pessoas não são sinônimos na cabeça das pessoas. E a gente só usa uma e and, né? E aí, por exemplo, o que é o tal do and, né? As duas estão juntas. Mas e quando é ou? Está separado. Então, na verdade, tem uma teoria de conjunto por trás. Então, assim, na verdade, é enorme a teoria booleana, a teoria condicional é enorme. É gigantesca. Assim, então, quando a gente usa isso, tem que estar, assim, com uma certa clareza. O que significa? Quando eu coloquei o E lá, o que eu quero dizer com o E? Você está entendendo? Então, tem que dar uma olhadinha lá Porque o que o pessoal usa basicamente é assim, o and, o or e o not. Mas tem o not do and, tem o or, começa a misturar. Isso não é simples. Os conjuntos começam a separar, começam a ter intersecção nos conjuntos. Parece simples, mas não é, porque tem outra coisa. Quando você coloca lá na busca, a pergunta é simples. Por exemplo, por que ele colocou tal trabalho em primeiro lugar na lista? Mas a gente sabe por que ele fez isso? Não. A gente não tem acesso ao algoritmo que está lá por trás gerando a ordem. Então tem mais informação lá dentro rodando do que simplesmente aquele and e o not e o or lá. Porque nem na hora dele criar a hierarquia de qual apresenta primeiro, o que ele usou lá? Tem que usar critério. Aí na hora que você abre o algoritmo, aí o cara colocou lá, mais citado. Ou tem mais palavrinha tal. A gente sabia disso? Não sabe, os caras não liberam o código-fonte. Então, o que eu estou chamando a atenção, de novo, não estou pedindo para você mudar isso, eu só estou falando que essas coisinhas de and, or, not, requer um cuidado. Porque eu vi que vocês fizeram a disciplina do jovem lá. E na minha cabeça eu acho que ele não falhou dessas coisas para vocês. Tá certo? Entendeu? Mas é mais complicadinho.
Então coloca uma nota em rodapé lá falando que é uma teoria, não sei o quê, que se você fez um recorte, tá, você só adotou uma parte, tá certo? Não colocou, explica por que é o E certinho lá, que tem outras coisas, tem o OR, tem o NOT, tem não sei o que lá, entende? Tá bom? Eu acho que da minha parte, eu acho que assim, acho que a parte mais que eu senti mesmo assim foi que dá para a ideia é analisar mais, que vai na linha do que a professora Salete falou. Vai perceber, tem coisas que são interseccionais, aparece que nem eu já falei, tem. E assim, mas eu acho que dá para você ficar. Tem que tomar mais cuidado, por exemplo, você colocou lá. Você colocava. Às vezes eu estava lendo o que era destacado do corpo do texto, era uma referência. Não do que estava sendo analisado, mas de alguma coisa que você leu fora. Então, vai falar, deu para entender? Não. Você estava destacando no corpo do texto algo que não era dos corpos de análise, mas é de outro texto que você tinha lido, ou do autor que estava lá dentro, do Silva, sei lá de quem lá, que não era do corpo de análise, mas era do referencial que o cara estava usando, ou de uma passagem lá que não era do material. Aí eu falei, então, por isso que você tem que colocar lá. Qual a seção que aparece? Na metodologia. Que essa frase foi tirada. Na hora que você começa a fazer essa marcação, metodologia, referencial teórico, introdução, o que, sei lá o que, você começa a perceber aonde que essas coisas começam a orbitar nos trabalhos. É mais uma informação que você dá para você fazer certas inferências. Entende? Acho que da minha parte, acho que agora eu encerro de vez. Acho que aí tem lá a questão da identidade aqui, perto da dona, aqui, bem pertinho, lá na página. Não tem a página aqui? É na página 43, está lá. A Haraway, tá. E a questão da identidade. Eu não trabalho. Já tem onde eu li, né? Também tem que. Mas assim, pode acreditar que essa é verdade, essa dá certo, essa parte tá certa. Não tá errada, não. Outra coisa. Aquele monte de citação que está no texto lá, pode colocar em anexo, né, também, não sei. Aquele monte de texto que você colocou, que você leu, né? Lá para fazer o que? Grupando lá em. Então, de outra coisa, me vem na cabeça agora, inclusive. Onde que pode aparecer naqueles autores? Hein? Tem outra coisa que é engraçada. Quando a gente trabalha com análise cientométrica, cientometria, e começa a usar esse software Caiada, que nem o Anjo, né? Assim a gente estava na banca do Anjo também. Eles começam a aparecer em certas seções do trabalho. Então tem autores que são só para chamar a atenção. Então está lá só na introdução, depois desaparece no texto. Ele não tem assim, é só para. Mas tem outros que ele tem papel fulcral, então ele aparece na análise, na metodologia e não sei o que. Você vê que o cara está passando por todos. Então quando você começa, de novo. Mas eu vou ter que fazer muita coisa. Eu falei, não, não estou falando para você fazer muita coisa, estou falando para você, se você colocar mais uma coluninha, uma coisinha, não precisa fazer muita. É só para você guardar na sua cabeça que você pode colocar mais uma ou duas informações. Lá você ganha mais entendimento que permite fazer o que a professora Sete falou. Tirar aquelas inferências, aquelas conexões, aquelas ideias que estão lá e os obstáculos que ela já mencionou, associados a esses elementos que estão na coluna. Não precisa ser muita coisa não, mas é só para indicar. Olha, na metodologia. Ou dá para fazer outras coisas também. Só para ilustrar. E aí eu encerro de vez. Tem um amigo meu que trabalha com o Júlio, ele trabalha com inclusão. E aí ele fez um texto, eu não me recordo quem que foi que escreveu. Foi o Éder Pires de Camargo, que trabalha lá dentro da Unesco, que ele trabalha com a questão da deficiência visual, o Éder. Que é amigo particular nosso, colega, é amigo, né, de certa forma. Aí o que acontece com o Éder? O Éder, ele fez um texto fazendo histórico da questão da inclusão. Só que quando você começa a pegar o texto e ler, ele faz a parte histórica do ponto de vista linear, temporalmente, né? A palavra integração, ela aparece no começo do texto e nunca mais aparece. A palavra inclusão, ela começa a vir depois e vai até o final do texto. Aí você pega, o que você quer dizer com isso?
que a palavra integração ela aparece com adaptação. Na hora que você começa a ver, coloca lá você faz assim, tá brincando no PDF. Coloca lá, integração. Tá na primeira segunda página. Adaptação, tá lá também. Mas depois ela some do texto. Agora, quando você coloca inclusão, você vê inclusão, 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 vai aparecer página 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai embora. Tá entendendo? E a palavra parece com a palavra transformação junto. Elas estão casadinhas, ó. As palavrinhas estão casadinhas, não estão separadas. Elas andam juntinhas assim, ó. Entendeu? Ou seja, esse tipo quando você faz esse monte de coisa aí, tá, essas tabelas, elas também ajudam a perceber isso. Quem está perto de quem está longe de quem. Tá? Então, mas de novo, é só brincar, começar a brincar. Que vai aparecer essas sacadinhas, né? Essas inferências, essas proximidades, esse distanciamento. Né? Aí, por fim, é o seguinte, né? Eu brinquei com o título um pouquinho, falei assim, mulheres. Eu pensei, pô, cara, tá falando de mulher? Coloca ela na frente de tudo, né, cara? Joga a luz na mulherada. Então, mulheres, vírgula, o que podem. Tá certo? Então, coloca um aposto, mulheres, vírgula, o que podem. Questões de gênero na ciência, ascensão feminista e patriarcado. Coloquei uma sequência brincando ali, mas eu acho que colocar a mulherada na frente, acho que só para brincar, depois só sugestão. Aí também, faz cada vez, só para brincar, não estou falando que tem que ser. Tá certo? E aí eu encerro e agradeço. Ó. Obrigado pela leitura, pelo texto. Certo? É assim, e aí. Eu vou aproveitar, fazer aqui um parênteses mais uma vez. Pra você ver, né? Como a gente vai. Minha mãe não tive mãe, né? Assim, não é que eu não tive mãe. Minha mãe estava trabalhando. E a Cíntia me ajudou. Trabalhou comigo, tem uma paciência desse tamanho. Da questão do acolhimento, né? Do cuidado, do respeito, de ver o que é carinho. Certo? E pode, mas você está falando que essa conversa aí parece coisa de patriarcado. Mas não é isso. Como que a gente vai vai respeitar os animais, por exemplo, se a gente não tem a questão do respeito, do cuidado, do acolhimento, da atenção? E a Cíntia trabalhou comigo isso muito tempo, certo? Assim, ela teve uma paciência também porque eu não tive muito a questão do carinho, da atenção, do cuidado. E a Cíntia, até às vezes até fico arrepiado quando, né? Nossa, essa precisa. Então, é isso, assim, sabe? Eu queria agradecer a Cíntia por causa disso também. Porque assim, às vezes, mas tem que ser forte, essas coisas, mas eu acho que essa questão do cuidado me é muito, muito caro. Eu agradeço a Cíntia por isso. Sub.
Só quer ver uma coisa? Eu estava falando para assim, você pega, tem um texto do Cachapuz, na área de ensino de ciência, o Cachapuz é um cara que sempre o pessoal fica citando, né? Fala assim, tá lá, As Imagens Distorcidas da Ciência, é um texto dele que está na Ciência da Educação, e todo mundo cita aquele texto. Assim, não, todo mundo cita exagero, mas assim, bastante pessoas citam o texto, e todo mundo que vai lá começa a falar de desmistificar a ciência, pega aquele texto na mão e tá lá. Ciência neutra, o jaleco branco, blá blá blá, tá lá aquelas visões distorcidas. Mas deixa eu contar uma coisa pra você. Cadê as mulheres naquele texto lá? Cadê a questão de gênero naquele texto lá? Então dá para fazer a distorção da visão dá para fazer a distorção da visão distorcida que ele tem também, porque ele também tem a visão distorcida. Ele é machista, cara, assim, em certa medida, certo? Tá lá, cara. Ele usa o cientista o tempo todo. Ele mesmo usa, cara. Então a questão de gênero tá faltando aquele texto lá. Então se vocês pegarem, olha, então o que eu tô tentando dizer? Brinca com isso aqui, que depois você vai ganhar um presentinho. Você vai pegar o cachapuz, aquele texto de visão distorcida, e vai ficar falando assim: menino, tá faltando uma coisinha aqui, ó. Tá faltando as meninas. Tá certo? Tá faltando a questão. Tá? Você dá pra fazer depois puxar a orelha dele, cara. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Isso. Isso. Então, mas, por exemplo, eu sei disso. E quem tá lendo? É porque tá junto, dá a impressão que estão todo mundo pensando a mesma coisa, mas não estão. Né? Se cuida, se cuida. Depois que eu falei, você vai brincando. Tá. Nossa. Yeah.
Agora não. Uma praia.
Não. Não. Sim. Só cinco. Só cinco. Só cinco.